Na conferência geral passada, fui chamada pelo presidente Monson para ser a nova presidente-geral das moças. Ao estar na presença de um profeta de Deus e receber essa incumbência sagrada, prometi que serviria de todo o meu coração, poder, mente e força. Antes de receber esse chamado, eu tinha uma plaqueta com o lema "Consigo fazer coisas difíceis". Essas simples palavras deram-me coragem. Agora, porém, se eu pudesse mudar aquelas palavras, elas seriam: com a força do Senhor, consigo fazer todas as coisas. É nessa força que confio hoje ao estar neste púlpito sagrado. Em abril passado, 2 dias depois da Conferência Geral, tivemos nossa primeira reunião como nova presidência. Caminhamos até o topo do Pico Ensign e, ao contemplarmos o vale, vimos o templo com o anjo Moroni brilhando ao sol. Para cada uma de nós ficou tão claro: a visão que tínhamos como presidência era o templo. E nossa responsabilidade também ficou clara. Devemos ajudar a preparar cada moça para ser digna de fazer e guardar convênios sagrados e receber as ordenanças do templo. O templo é a razão de tudo o que fazemos na igreja. O templo foi a razão pela qual nossos antepassados pioneiros deixaram seus lares para vir ao oeste. Foi a razão pela qual sofreram privações e até mesmo morte. Os convênios do templo foram a razão pela qual, apesar dos bebês sepultados ao longo do caminho, os pioneiros conseguiam cantar: "Vinde, ó santos, sem medo ou temor, mas alegres andai". Alguns perderam tudo, mas chegaram ao vale com tudo. Na realidade, chegaram com as ordenanças do templo, convênios sagrados e a promessa de vida eterna juntos em família. 2 dias depois de os santos chegarem ao Vale do Lago Salgado, Brigham Young e seus companheiros subiram ao Pico Ensign. Ali no alto, desfraldaram um estandarte, uma faixa amarela amarrada a uma bengala que simbolizava um estandarte para as nações. Os santos deviam ser a luz, o estandarte. Em abril de 2008, no mesmo Pico Ensign, nós 3 da presidência hasteamos um estandarte que fizemos com uma bengala e um chale peruano dourado. Aquele era o nosso estandarte, nosso padrão para as nações, nossa bandeira que conclama o retorno à virtude. A virtude é um pré-requisito para entrarmos nos templos santos do Senhor e para receber a orientação do Espírito. A virtude é um modelo de pensamento e de comportamento que se baseia em elevados padrões morais. Ela compreende a castidade e a pureza moral. A virtude começa no coração e na mente. Ela é nutrida no lar. Ela é o resultado do acúmulo de milhares de pequenas decisões e ações. Virtude não é uma palavra que ouvimos muito na sociedade de hoje, mas a raiz latina da palavra virtus significa força. Mulheres e homens virtuosos possuem uma calma dignidade e força interior. Têm confiança porque são dignos de receber o Espírito Santo e de serem guiados por ele. O presidente Monson aconselhou: você é que deve defender o certo, mesmo que fique sozinho. Tenha a coragem moral de ser uma luz para que os outros o sigam. Não há amizade que tenha mais valor do que sua própria consciência limpa, sua própria pureza moral. E que sentimento glorioso é saber que você está no lugar que lhe foi designado, limpo e confiante de que está digno para fazê-lo. Será que fomos ficando insensíveis até chegar a pensar que padrões morais elevados são ultrapassados e irrelevantes ou menos importantes na sociedade atual? Como Elder Hales acabou de nos lembrar, Leonte, no Livro de Mórmon, estava bem posicionado no topo de um monte. Ele e seus comandados haviam fixado sua mente em uma determinada resolução de que não desceriam do monte. Foram necessárias apenas 4 tentativas por parte do malicioso Amalequias, cada uma mais ousada que a outra, para fazer Leonte descer do monte. Assim, tendo aceitado as falsas promessas de Amalequias, Leonte foi envenenado aos poucos até morrer. Não apenas foi envenenado,
mas aos poucos. Será que isso está acontecendo hoje? Será que primeiro toleramos, depois aceitamos e, por fim, abraçamos o vício que nos cerca? Será que fomos enganados por falsos mestres, por falsos exemplos e por persuasivas mensagens da mídia que não fazem esquecer nossa identidade divina? Estamos também sendo envenenados aos poucos? O que poderia ser mais decepcionante do que levar a juventude dessa nobre geração a não fazer nada ou a ficar sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento contido em um livro que foi escrito para vocês em sua época? Nesse livro que foi escrito para a sua época pelos profetas de Deus, o Livro de Mórmon. O que poderia ser mais enganoso do que convencer as mulheres jovens e maduras, vocês e eu, a nos envolvermos tanto com nosso ego, nossa aparência, roupas e forma física, a ponto de perdermos de vista nossa identidade divina, a nossa capacidade de mudar o mundo com nossa influência virtuosa? O que poderia enganar mais do que convencer os homens, jovens e maduros, portadores do santo sacerdócio de Deus, a assistir pornografia sedutora e depois voltar-se para a carne em vez da fé, a ser consumidores do vício em vez de guardiões da virtude? O livro de Mórmon relata a história dos 2.000 jovens heróis, cuja virtude e pureza deram-lhes força para defender os convênios de seus pais e a fé que suas famílias seguiam. A virtude deles e seu compromisso de serem fiéis em todas as ocasiões mudaram o mundo. Creio firmemente que uma jovem virtuosa ou um jovem virtuoso, guiado pelo Espírito, pode mudar o mundo. Mas, para isso, devemos retornar à virtude. Devemos nos dedicar a um treinamento rigoroso. A corredora Juma Ikanga disse o seguinte, depois de vencer a maratona de Nova York: a vontade de vencer nada significa sem a vontade de preparar-se. Esta é a hora de preparação para exercermos mais autodisciplina. Esta é a hora de nos tornarmos mais firmes na causa. Esta é a hora de estabelecer a rota e concentrarmos-nos na linha de chegada. O retorno à virtude deve começar individualmente em nosso coração e em nosso lar. O que cada um de nós pode fazer para iniciar nosso retorno à virtude? O curso e o programa de treinamento serão personalizados para cada um. Elaborei meu programa de treinamento pessoal com base nas instruções das Escrituras. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Apega-te aos convênios que fizeste. Permanecei em lugares santos. Abandonai as coisas do mundo. Acreditai que deveis vos arrepender. Recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu. E, se houver alguma coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Hoje, mais do que nunca, é hora de respondermos ao apelo de Moroni. Desperta e levanta-te, e apega-te a toda boa dádiva, e não toques nem na dádiva má, nem no que é impuro. Recentemente, assisti à bênção de uma de nossas netinhas mais novas. Tive uma visão privilegiada de toda a cena por estar sentada ao púlpito. Para mim era uma visão sagrada contemplar meu marido e nossos filhos, com muitos outros entes queridos, ficar em círculo em volta daquela criança. Ela estava linda, toda de branco, e não fiquei nem um pouco ofendida por ela ter recebido o nome das avós. Mas o que mais me tocou foi a bênção dada a ela por seu pai, nosso filho Zack. Ele abençoou a pequena Annabelle Elaine para que ela compreendesse sua identidade como filha de Deus, para que seguisse os exemplos de sua mãe, avós e irmã, e que encontrasse grande alegria em viver uma vida virtuosa, preparando-se para fazer e guardar os convênios sagrados no templo. Naquele instante sagrado, orei para que cada moça pudesse ser envolvida, fortalecida e protegida pelo poder digno do sacerdócio, não apenas na época do nascimento e bênção, mas por toda a vida. Na Assembleia Solene da última conferência, em que o presidente Uchtdorf pediu apoio para o nosso novo profeta e para a primeira presidência, observei toda a congregação dos irmãos do sacerdócio levantar-se e permanecer em pé.
Pude sentir sua força e seu poder no sacerdócio. Vocês são os guardiões da virtude. Depois fui tomada pela emoção ao ouvi-lo dizer: as moças, queiram levantar-se, por favor? De onde eu estava, vi todas vocês levantarem-se juntas. Hoje não existe uma força mais poderosa de virtude no mundo. Nunca subestimem o poder de sua influência digna. Testifico-lhes que um retorno à virtude é possível por causa do exemplo do Salvador e da virtude infinita de seu sacrifício expiatório. Testifico também que não só seremos capacitados e fortalecidos para fazer coisas difíceis, mas para fazer todas as coisas. Esta é a hora de cada um de nós erguer-se e hastear um estandarte para o mundo, conclamando uma volta à virtude. Que possamos viver de modo a ser instrumentos na preparação da terra para a sua segunda vinda, para que, quando ele aparecer, sejamos como ele é puro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.